pessoal, eu tenho um conteúdo importante, uma reflexão importante que eu gostaria de compartilhar com vocês e espero que você fique até o final do vídeo para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos enfrentando e algumas coisas que precisam ser analisadas nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu sou a Alessandra Starneck, espero que você aprecie o conteúdo desse vídeo. Eu quero começar a falar com você sobre o seguinte: todo mundo sabe que nós estamos num momento de enfrentamento das dificuldades que estão surgindo em decorrência desse enclausuramento que nós estamos tendo que nos sujeitar, né, por conta desse distanciamento, desse isolamento social que foi recomendado e nós precisamos fazer. Mas é um momento também de muita reflexão, onde nós podemos ampliar o nosso conhecimento, ficar mais críticos no sentido de desenvolver conteúdos que sejam válidos para que as pessoas possam ampliar o entendimento acerca de tudo isso que está acontecendo, né? E eu quero começar lembrando aos senhores que toda luta ela é baseada na decepção. Por quê? Porque nós criamos expectativas, seja no grupo A, no grupo B, nós criamos a seguinte expectativa: vamos colocar alguém no poder e esse alguém, juntamente com assessores, ministros, com o seu grupo político, eles vão desenvolver um trabalho que seja capaz de beneficiar a população. Só que a gente vê que não é bem assim que funciona. Por mais que tenha-se muita boa vontade, tenha condições para realizar muitas coisas, nós sabemos também que eles não vão fazer tudo, porque trata-se também de uma estratégia política. Então a gente acaba apostando todas as fichas num indivíduo e quando ele está lá naquela situação, ele não corresponde àquela expectativa e nós nos decepcionamos. Mas o que eu tenho me preocupado nesse momento é o seguinte: a luta entre os iguais. O grupo político que está no poder hoje, eles têm demonstrado alguns conflitos que eles estão experimentando, e a gente vê algumas falas que são distorcidas e outro tenta consertar, e isso mostra uma certa instabilidade no grupo e que gera uma certa preocupação, né? Esse conflito interno ele pode vir a repercutir negativamente na sociedade. E isso é muito sério, porque a gente já tem uma oposição que trabalha tão fortemente para desestabilizar o governo. Então o que se espera, independente de quem esteja no poder, é que aquele grupo que está lá, ele seja coeso, ele tenha aquela cumplicidade, aquela organização que transmita segurança à população. E eu gostaria de salientar o seguinte, queridos, que você que é oposição, ou você que tem criticado o governo, eu não estou aqui para defender em hipótese alguma, tá? Eu estou aqui para falar o que eu estou vendo, a minha percepção acerca da política brasileira. Agora, independente de quem esteja lá, se der errado, todos nós seremos prejudicados. Nós precisamos ser neutros no sentido de avaliar a situação sem tender para um lado ou para o outro. Eu falei inclusive acerca do equilíbrio que nós precisamos buscar no outro vídeo, e isso precisa ser ressaltado porque a população, a sociedade, ela está desestabilizada por conta dessa situação toda que está acontecendo. E a gente vê assim a mídia batendo forte, a gente vê a oposição batendo forte, e quando nós estamos em grupo, nós somos motivados a pensar e a agir de determinada forma. E eu te convido a ser um ser pensante. Reflita acerca de tudo que está acontecendo, porque não é o momento, na minha opinião, de fazer esse tipo de política, de querer sabotar o governo, de querer desestabilizar o governo, porque isso será muito prejudicial.
Nós estamos num momento ímpar da nossa história, onde merece toda a nossa atenção. Aproveita esse momento que você está aí na sua casa, que você não está podendo ir trabalhar, eu também não estou, eu faço parte do grupo de risco. Mas use esse momento, sabe? Você tem uma capacidade cognitiva que precisa ser apreciada, valorizada e expandida, entendeu? Você não pode ficar pensando como todo mundo. A unanimidade é burra. Nós precisamos pensar com neutralidade naquilo que nós estamos passando e o que nós vamos passar ainda. Senhores, então nesse sentido, eu convido você a fazer uma autorreflexão, porque nós precisamos nos preparar para o que ainda está por vir. Nós estamos enfrentando a doença agora, daqui a pouquinho nós vamos enfrentar a dificuldade econômica, uma crise econômica, como nós já experimentamos, mas essa parece, aos meus olhos, que terá uma proporção maior. O impacto social da crise econômica vai ser muito grande em decorrência de tudo que está acontecendo. E o que me entristece é que nesse cenário tão triste que a gente está passando, eu vejo empresários, donos de mercados, de farmácia, sabe, estabelecimento que tem coisas essenciais à saúde da pessoa, essenciais à sobrevivência, e tentando levar vantagem, sabe? É um momento onde uma grande massa de solidariedade se levantou para ajudar as pessoas que estão enfrentando maior dificuldade. Todos nós vamos enfrentar algum tipo de dificuldade, sabe? E mesmo aqueles que estão tentando levar vantagem agora, eles vão padecer, porque a crise é real e ao invés de tentar levar vantagem sobre os outros, deveria estar esses senhores contribuindo para que a sociedade, a população, a comunidade onde ele mora ou presta serviço não fique totalmente desestruturada, desestabilizada, pessoas com fome, crianças famintas, doentes. No que você está contribuindo? É complicado, sabe? Porque a gente vê em todas as esferas, né? Todas as classes sociais, nós vemos movimentos para o bem, mas também nós vemos movimentos que infelizmente, nesse contexto, não são adequados, não são apropriados. E, infelizmente, eu tenho observado, assim, em alguns momentos, tá, gente? Eu não acompanho, assim, 100% o que está acontecendo, porque tem outras coisas para fazer. Mas, assim, em alguns momentos eu observei um certo desgoverno. Por quê? Por causa exatamente desses conflitos internos que estão acontecendo e que tem gerado, assim, uma insegurança no próprio grupo. E nós precisamos, gente, compreender, eu preciso ressaltar isso, não importa quem está no poder agora ou quem virá depois, não importa, o importante agora é dar toda a atenção a esse momento crítico e saber que nós precisamos ser colaboradores, cooperadores para a sociedade conseguir se manter de pé, íntegra, sabe? E entender que se eles fracassarem, nós vamos fracassar também. Sabe, se o governo se desestruturar, isso vai afetar de uma maneira terrível a sociedade nesse momento. É óbvio, gente, que existem medidas sendo adotadas para o enfrentamento dessa crise, mas é óbvio também que essas medidas ainda são insuficientes. E a gente precisa entender que o governo ele não vai conseguir resolver o problema sozinho. Nós estamos num sistema, é como se fosse uma engrenagem e nós precisamos fazer parte dessa engrenagem para que a vida continue fluindo, acontecendo e a gente superando essas fases e conseguindo voltar a se estabilizar.
As pessoas estão muito desesperadas. Eu não estou diminuindo, menosprezando o que está acontecendo, pelo contrário, nós estamos num momento terrível, mas nós precisamos ser sensatos nessa hora. A sensatez é a palavra de ordem no momento, porque as pessoas estão agindo, certos grupos estão agindo assim de maneira que parece irracionais, sabe? São movidas pelo impulso e vão agindo de qualquer maneira, falando qualquer coisa. E a gente precisa de pessoas contribuindo, dando sugestões, melhorando o ambiente em que vive, a comunidade em que vive. Vai procurar, sabe, ajudar aquelas pessoas que estão à sua volta. Não adianta criticar o governo se você tem um vizinho que está passando necessidade e você não contribui com nada. O governo é reflexo daquilo que o povo está fazendo, infelizmente. Então, quando a gente se unir a essa grande rede de solidariedade e adotar as medidas que estão sendo orientadas, né, pelo governo, pelos ministérios, pela Organização Mundial de Saúde, se a gente fizer a nossa parte, vai dar certo, a gente vai superar, sabe? E a gente precisa entender que é o destino da humanidade que está em jogo. A gente faz parte disso. Nós precisamos compreender o nosso papel na sociedade, o nosso papel nesse momento. O que é que eu posso fazer para contribuir para a melhoria, para a superação, sabe, da sociedade. E outra coisa que eu tenho observado e tem me preocupado é que como que eu vou explicar? É a minha visão, tá, gente? É a minha percepção de tudo que está acontecendo. Eu percebo, em alguns momentos, uma desordem simulada, sabe? É óbvio que a crise ela é muito grave, ela tem afetado, ela tem gerado mortes, ela tem, sabe, desestabilizado famílias, desestruturado famílias. E aí o que acontece? Tem um grupo que ele consegue piorar a situação. Então ocorre essa desordem, porque a estratégia é a seguinte: eu causo o medo, o terror, o caos, e depois eu chego com o problema resolvido, com a solução para o problema. E aí as pessoas vão olhar para esse grupo como se fossem o salvador da pátria. E não é assim que funciona, gente. Porque se a gente continuar seguindo nessa linha de pensamento de que é tudo uma desgraça sabe? E deixar o medo, a preocupação se tornar algo que nos faça agir irracionalmente, agir como se fosse pessoas assim, lá da época das cavernas, né? Daqui a pouco vai ter saques, vai ter pessoas cometendo barbáries porque vai ver o filho com fome e não vai ter dinheiro para comprar. Então, assim, é isso que esse grupo está tentando passar. Mas nós vamos conseguir, gente, vencer. Porque não é só o governo que está mobilizado para resolver o problema, não. Grande parte, a maioria das pessoas entenderam, compreenderam a gravidade do problema e estão trabalhando para ajudar as pessoas a não entrarem na destruição total, sabe? Porque não é só a doença que mata, a fome mata, a necessidade primitiva, primária do ser humano, sabe? Quando você tira a dignidade de uma pessoa, um pai de família que não pode trabalhar, não tem como colocar 1 quilo de arroz e feijão dentro de casa, você tira a dignidade desse indivíduo. Mas nesse momento onde muita gente está querendo levar vantagem, também tem muita gente que se levantou em solidariedade, contribuindo para o progresso, para a superação. E eu fico percebendo, gente, que o que tem agravado esses conflitos, né, e essa insegurança? Porque, assim, na minha opinião, o nosso líder de Estado, talvez em alguns momentos ali, na maioria dos momentos, lhe falte talvez a divina arte da sutileza,
sabe, da descrição. Porque ele é impulsivo, ele fala aquilo que ele quer na hora que ele quer. E, na verdade, ele é a referência para o povo. Ele está ali agora exercendo esse papel extremamente importante e as pessoas esperam que ele tenha equilíbrio. E uma fala dele pode, sabe, alterar a realidade dos fatos. Então, acho que falta um pouquinho dessa arte da sutileza, da descrição. Mas a gente também não pode negar, gente, que embora ele seja assim, fale, 880, sabe, aquele caráter militar, aquela coisa impositiva, a gente não pode negar que ele tem buscado, juntamente com os seus, né, com o grupo que pertence aos ministérios, enfim, as pessoas, né, de grande poder que podem mudar esse país, estão buscando evitar o caos que está iminente. Então a gente está no meio de um problema que pode piorar, mas o governo, junto com a população também que tem se levantado em solidariedade, fazendo a sua parte, contribuindo para que a superação ocorra e o nosso país ele consiga sair dessa. A gente precisa reconhecer isso, que apesar de todas as limitações do governo, apesar das discordâncias que nós venhamos ter, esse governo ele está buscando meios para poder superar essa crise. Não só a crise da doença que chegou e está matando muita gente, mas também de uma crise que está por vir, que é a econômica, que todo mundo agora já começou a atentar para isso e se preocupar com essa situação, tentando criar estratégias para driblar essa nova crise econômica. Mas eu vejo, gente, que no desenvolvimento dos planos táticos para combater esse mal que nos assolou, em meio a tantos desentendimentos, gente, mas são muitos, a gente vê toda hora na internet, na televisão. O que não pode se perder, na minha opinião, que haja esses desentendimentos, mas não pode se perder nesse momento, é o objetivo maior, que é exatamente proteger a sociedade de uma deterioração completa. Ela está em ruínas, o Brasil está sangrando, o povo está chorando, está gemendo, está vendo que a situação está difícil, mas o bem maior é proteger a população para que a sociedade ela não se deteriore por completo. Nós vamos sair feridos dessa, nós vamos sair com perdas, mas nós vamos sair dessa situação. Então fica um alerta também para você observar. Um governo que ele não consegue prover equipamentos, insumos, suprimentos num momento de crise como esse, ele está perdido, certo? Mas se esse governo ele consegue cumprir essa missão, essa tarefa, se ele consegue fazer isso, ele merece ser reverenciado sim, independente da sua posição política, porque não é fácil gerir um país, não é fácil gerir um sistema onde as engrenagens parecem que não estão se encaixando. E apesar, né, dos pronunciamentos do nosso líder do governo, que tem causado até uma certa ojeriza no próprio grupo, a gente precisa entender algumas coisas, sabe? Algumas atitudes que são tomadas parecem, em alguns momentos, que essas atitudes são atitudes imprudentes, e essa imprudência ela pode levar à destruição. Então, se eles não se comunicam, eles não falam a mesma linguagem, isso pode causar uma destruição, tanto no plano de governo, com repercussão na sociedade. Então, esse governo ele está tentando demonstrar coragem, sim, para enfrentar esse momento difícil, mas eu percebo que o temperamento vulnerável do nosso líder tem causado uma certa instabilidade no grupo e isso já está repercutindo a nível nacional, causando, né, insegurança em todos. Então, assim, eu acho que ele precisa parar um pouquinho, equilibrar esse temperamento dele para poder passar para a gente uma segurança que nós criamos a expectativa de que é um homem forte, é um homem determinado, com foco na missão de proteger os interesses do povo e preservar o Brasil.
mas nós precisamos entender que algumas atitudes, se forem tomadas com imprudência, fatalmente ocorrerá danos, além dos danos naturais que já acontecem mesmo em todo governo, haverá também as falhas que serão atribuídas a ele e ao seu governo como um todo e serão responsabilizados por isso. Mas a gente não quer isso, a gente quer que dê certo, nós queremos que funcione, nós queremos que ele faça o trabalho dele da melhor maneira possível, não para agradar os eleitores dele, mas para proteger a sociedade como um todo, porque hoje ele está numa posição que ele governa todos, independente da posição política. Mas eu percebo que se nós continuarmos na direção que nós estamos, esse monte de conflito interno acontecendo, a população se desesperando, a mídia atacando, a mídia levando terror para a população, nós entraremos num colapso. Isso, na minha visão, está iminente porque a desorganização da sociedade como um todo já é latente e as pessoas não estão atentando para isso, preferem ficar brigando do que resolver o problema, contribuir para a resolução do problema. E nós não queremos, gente, uma sociedade deteriorada, falida, colapsada. Não, nós estamos em ruína, nós estamos sentindo as dores, né, da perda, a gente está vendo essa dificuldade, mas se a gente retomar, gente, o controle, primeiro o controle emocional, deixar um pouquinho a mídia de lado, que tem gerado mais terror, se a gente focar, pensar, parar de pensar enquanto multidão, nós vamos conseguir um Brasil onde nós queremos morar.